Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Existe uma espécie de protocolo, uma espécie de um modo de se comportar em cada situação e em cada lugar que nós vamos. Por exemplo, lá no TRT, os homens não podem entrar de bermuda. É interessante, as mulheres podem, entram com saias que são infinitamente menores que uma bermuda, mas os homens não podem entrar de bermuda, ou coisa parecida. E tantos outros lugares exigem um certo comportamento, um comportamento adequado da gente, né? Por exemplo, algumas vezes a gente vê famílias um pouco mais tradicionais, o pai dizer assim: menino, vá pôr a camisa, você vai almoçar sem camisa? Como é que você pode almoçar sem camisa? E tantas outras coisas. Se a gente for chamado, por exemplo, a presença, sei lá, de uma autoridade, a presença de um governador, a presença de alguém que tenha poder, que tenha autoridade, existe um modo de se comportar. Isso é normal e isso acontece, na verdade, por causa do lugar aonde nós estamos indo. Por exemplo, se você é amigo de um vereador em uma cidade no interior onde você nasceu, Laranjeiras, por exemplo, talvez seja comum que você vá conversar com ele até de bermuda. Se você, por exemplo, for ter um encontro com a rainha da Inglaterra, é pouco provável que você não se arrume para tal. Se você tiver um encontro com algum ministro aqui no Brasil, é pouco provável que não haja um modo de se comportar. Isso acontece porque nós sabemos o poder e a autoridade que está investida nessas pessoas. Por mais que a gente queira dizer assim, não, é só uma pessoa qualquer. Um ministro é só uma pessoa qualquer. E é verdade, ele é só uma pessoa qualquer. Mas acontece que ele representa algo a mais. Ele é uma pessoa como eu e você. Enquanto pessoa, ele não é melhor do que eu e você em coisa alguma, em momento nenhum. Eu lembro de um filme que eu vi há muitos anos atrás, e o presidente dos Estados Unidos estava vivendo uma determinada situação complicada no filme, e todo mundo em volta se mobiliza para protegê-lo, inclusive com a própria vida. E ele diz assim: não, eu não preciso que faça isso. E as pessoas que estavam com essa função disseram: mas não é por causa de você, não é por causa de você como pessoa, é por causa da instituição que você representa. Não tem a ver com o seu nome pessoal. A gente não está aqui dando a vida por você. Nós estamos aqui dando a vida pela presidência dos Estados Unidos. Então, independe de você querer ou não. Você é só a pessoa que está, no momento, ocupando a presidência. Ou seja, o modo como a gente se comporta, o protocolo que é exigido e o modo como a gente se apresenta, depende muito da autoridade investida nessa pessoa. Neste culto, então, e talvez nos próximos 2, possivelmente, eu gostaria de falar sobre culto, sobre como cultuamos a Deus, como fazemos isso, o que a Bíblia nos orienta a fazer. Mas, antes de falar exatamente sobre culto, sobre como devemos cultuar, eu preciso dizer a vocês a quem nós estamos cultuando. Então, na semana que vem, quando a gente for discutir como é um culto, quando a gente for falar sobre o que é um culto, vocês terão consciência de a quem estão cultuando. Então, o ponto de partida para se cultuar é ter uma plena consciência de a quem nós cultuamos. É essa a nossa intenção hoje. Livro de Isaías, o capítulo 6. A partir do versículo 1. Livro de Isaías, o capítulo 6. A partir do versículo 1 até o versículo 5, o texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram,
a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Senhor Jesus, estamos em tua casa, estamos aqui cumprindo o nosso dever, Pai querido. Fomos criados para te adorar, fomos criados para o louvor da tua glória, e parte desta adoração é reservada neste momento de culto público, quando nos reunimos com o teu povo. Deus, nós queremos te rogar que nesta noite, Pai querido, o poder da tua presença pouse sobre a nossa vida, para o louvor do teu nome, que possamos entender aonde estamos, a quem estamos adorando e o que precisamos fazer. Senhor Jesus, se o próprio Senhor não nos revela isso, como fez com Isaías, nós continuaremos cultuando como se fosse uma coisa qualquer. Mas no nome de Jesus, nos orienta, Pai, muda o nosso coração, mostra-nos a tua glória, para o louvor do nome de Jesus. Amém. Eu preciso dar algumas poucas informações históricas, só para você entender melhor o que está acontecendo. O rei Uzias, irmãos, reinou por 52 anos no reino do sul, o reino de Judá. Ele assumiu o trono aproximadamente com 16 anos, ou seja, era muito jovem, e isso não era incomum naquela época. Naquela época, as disputas pelo poder eram muito mais violentas do que acontece hoje, né? Então, muitas vezes, para se tomar o lugar de um rei, matava ele, e pronto. Então, era comum que os filhos, muitas vezes novos, assumissem. Uzias assumiu o trono com aproximadamente 16 anos. E ele liderou Judá num período de grande prosperidade. Fruto também, com certeza, da sua disposição e da sua capacidade. Era uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa muito inventiva. Então, naquele período, por exemplo, que ele governou durante aqueles 52 anos, ele conseguiu fazer paz, ou através da força, ou através de acordo com os povos vizinhos. Ele conseguiu também criar muitas coisas que facilitavam a vida do povo. O segundo livro das Crônicas, o capítulo 26, os versículos 13 a 15, dizem um pouco daquilo que foi o reinado de Uzias. E diz assim: debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedra. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e canto das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Vejam, ele projetou muitas armas, inclusive a catapulta, né? Mostra-se aqui que foi algo que ele desenvolveu durante o seu reinado. Ou seja, ele era apenas um líder, mas ele tinha muita gente boa ao redor dele, e ele soube conduzir, ele soube orientar esse povo de forma que viesse um período muito abençoado, que aquele grupo, sob sua liderança, prosperasse e conseguisse muitas coisas boas. Os feitos de Uzias levaram ele, em algum momento, a um lugar que todos nós estamos tentados a ir também. Diz a Bíblia que, olhando para tudo que ele fez, para toda a sua inteligência, para tudo que ele tinha conseguido fazer, não sozinho. Vejam que em Crônicas, segundo Crônicas 26, no versículo 15, diz assim: porque foi maravilhosamente ajudado. Ele não fez sozinho, mas ele acabou se envaidecendo. O versículo 16 do segundo livro de Crônicas, 26, 16, diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. O coração de Uzias, irmãos, se exaltou. Como a gente leu de manhã sobre o que aconteceu com Nabucodonosor. Estão lembrados? No dia que ele olhou para tudo que tinha construído, olhou para aquela Babilônia e disse: essa não é Babilônia?
que eu construí para a minha glória, com o meu próprio poder. E naquele momento, ele acaba perdendo a sanidade. O cronista diz que no momento em que o coração de Uzias se exalta, diz o versículo 16, foi para a sua própria ruína. Eu sempre volto a esse versículo. É preciso analisar as nossas vidas a despeito disso. Para a sua própria ruína se eleva o seu coração. E no meio disso, no meio desse arroubo de orgulho, ele acaba entrando no santuário, no templo do Senhor, e ele toma o incensário. Era algo que ele não devia fazer, era algo que ele não podia fazer. Aquilo, irmãos, era destinado apenas aos levitas, apenas aos levitas. Só o levita poderia entrar no santuário e oferecer incenso. E no lugar que ele queria entrar, então, o lugar santo, é que só um sacerdote podia entrar. Ele não era um sacerdote, ele não era um levita, mas ele simplesmente vai lá e tenta oferecer incenso. Ele, quando faz isso, simplesmente ele sai de lá leproso. Dá para imaginar? Um homem que era um grande líder, um líder amado por seu povo, usado por Deus para abençoar aquele reino, num momento de intenso orgulho, achando que ele podia praticamente todas as coisas, ele tenta usurpar uma função que não era dele, e com isso ele ofende a Deus. E quando ele faz isso, quando ele oferece o incenso, diz o versículo 19, que a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. A partir daquele momento, irmãos, Uzias foi afastado do seu trono, e ele foi morar numa cidade para leprosos. Naquela época isso era muito contagioso, e as pessoas moravam separados. Então ele precisou ficar nessa cidade, até o dia em que morreu. Nunca mais saiu de lá. Sabe o que é nunca mais sair de lá? Ele cometeu um erro capital: ofender e desafiar a glória de Deus. O profeta Isaías acompanhou isso tudo. O texto diz que essa visão que Isaías teve foi no momento em que o rei Uzias tinha morrido, no ano em que esse rei, que estava vivendo numa cidade separada, apropriada para leprosos, que este rei tinha morrido. Diz o texto que Isaías tem essa visão do Senhor. Isaías foi um profeta que viveu no palácio. A maioria das vezes, alguns estudiosos acham, inclusive, que ele tinha sangue real, porque ele realmente vivia junto de vários reis. Ele profetizou durante pelo menos o reinado de 4 reis: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, sempre muito próximo. Então algumas pessoas pensam que inclusive Isaías tivesse sangue real. Mas nesse ano, ele simplesmente teve uma visão. E é sobre essa visão que eu queria conversar com vocês. O que foi que Isaías viu no ano da morte do rei Uzias? Ele teve uma visão, irmãos, sobre a santidade e a glória de Deus. Foi sobre isso a visão que ele tinha visto. Na Bíblia, algumas pessoas viram a Deus, entre aspas, né? No Antigo Testamento, você vai encontrar determinados momentos em que Deus se manifesta ao seu povo de forma visível. E a gente chama isso de teofania. É o nome que a teologia dá para manifestação física de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Moisés olhou para a sarça ardente, ele tentou se aproximar e uma voz saiu do meio da sarça: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é um lugar santo. Aquele lugar estava sendo santificado pela presença de Deus ali, por aquela teofania, aquela manifestação física de Deus naquele lugar. Isso aconteceu diversas vezes, não somente o próprio Deus se manifestando, em alguns outros momentos na Escritura, quando há uma manifestação do próprio Cristo pré-encarnado, nós vemos a Bíblia se referindo ao anjo do Senhor. Por exemplo, Juízes capítulo 6, versículos 11 e 12, diz assim: então veio o anjo do Senhor. Se a sua Bíblia é aquela revista e atualizada que a gente usa aqui na igreja, você vai ver que a palavra anjo do Senhor está com a letra maiúscula. Está começando com a letra maiúscula. Não é um anjo qualquer.
ele estava se referindo a uma manifestação física do próprio Deus. Então Juízes diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás. E naquele momento o anjo do Senhor falou com Gideão. Ele tinha uma mensagem para trazer para Gideão. Mas aquilo que Isaías viu não foi exatamente uma visão de Deus materializado, Deus tomando uma forma palpável. Mas ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, no meio de toda a sua majestade, no meio de toda a sua glória. O termo que é usado aí para Senhor, no versículo 1, quando diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A palavra usada aí para Senhor é Adonai, que significa, na realidade, aquele que é Senhor de tudo, aquele que é Senhor de todas as coisas. Muitas vezes as pessoas usavam essa palavra Adonai com receio de usar o nome de Deus em vão, com receio de pronunciar Yahvé, eles usavam Adonai. E é exatamente essa palavra que é colocada aí quando Isaías o vê. Mas como é que Isaías viu o Senhor? Diz o texto que ele o viu assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías viu o Senhor em toda a sua glória e majestade. A palavra sublime aí tem a ideia de algo realmente elevado. Se você olhar outras traduções da Bíblia, algumas outras traduções vão dizer assim, que Isaías viu o Senhor num trono alto e elevado. Para nós parece uma redundância, né? Mas o que o texto está querendo dizer na realidade é que o trono de Deus estava num lugar alto, mas ele não estava num lugar alto próximo de outros, perto de outros. Ele estava elevado acima de todos. É isso que Isaías quer transmitir quando ele escreve esse texto. Ele diz: olha, eu tive uma visão do trono de Deus, e o trono dele estava no alto, ou seja, estava acima do lugar onde ele está, mas não estava apenas no alto, estava elevado sobre todas as coisas. Isso mostra o poder e a majestade e a soberania de Deus. Não foi Isaías, irmãos, o único a ter esse tipo de visão. Se você olhar o Apocalipse no capítulo 4, e eu queria ler com você, são 11 versículos, mas ele narra, ele complementa essa visão que Isaías tem do trono de Deus. O apóstolo João, muitos e muitos e muitos anos depois, vê diante de Deus, Deus permite que ele veja uma visão semelhante àquela que Isaías teve. Apocalipse capítulo 4 diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Perceberam porque Isaías fala de um trono alto e elevado? Ou seja, ele não está no mesmo nível desses 24 anciãos, ele está elevado acima desses tronos, do trono desses anciãos. Versículo 5: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro, e por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como que de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas,
Percebem que ele está falando dos mesmos seres, do mesmo serafim? Tendo cada um deles 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e o que é e o que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. O texto é magnífico, né? Complementa realmente a visão que o profeta Isaías tem. Imagine que coisa maravilhosa João viu. Há seres aqui dos quais nós nunca ouvimos falar, mas uma coisa fica clara: todos eles estão adorando ao Senhor. Todos eles estão ao redor do trono, glorificando aquele que vive para todo sempre, aquele que era, o que é e o que há de vir, aquele que não tem limitações nenhuma, de nenhum jeito. Eles estão adorando, irmãos, e eles veem a Deus como aquele que é todo-poderoso. Não há limite para o poder daquele que está assentado no trono do universo, daquele que é adorado por todos os seres, daquele que é adorado por toda a criação. Depois de um momento de muita dor, de muita luta, Jó começando a tomar consciência de quem é ele, porque agora ele ouve a voz de Deus. Vejam como é interessante, a gente só consegue tomar consciência de quem nós somos de verdade quando nós nos achegamos a Deus e quando ouvimos a sua voz. Jó percebe isso, e no capítulo 42, no versículo 2, ele diz: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não há limite para aquele que está assentado no trono. O profeta Isaías, capítulo 43, versículo 3 diz: Ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Irmãos, não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que esteja além do seu poder, a não ser as perguntas sem sentido dos seminaristas, né? A gente no seminário sempre tem algum mais engraçadinho para dizer assim: Deus pode fazer uma água quente gelada? Deus pode fazer uma bola quadrada? E a gente diz: não, quadrado é o seu juízo, já está feito, pode deixar. Mas fora essas perguntas bobas de seminário, não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que esteja fora do controle dele. Quando o anjo aparece para falar com Maria, ele diz que não há impossível em nenhuma de suas promessas. Não há nada que lhe seja demasiado difícil fazer. Apenas para mim e para você. Às vezes a gente fica procurando um modo, irmãos, de levar os nossos entes queridos a Cristo. A gente ora por eles, a gente prega para eles, a gente fala para eles, e a gente diz: não, mas se acontecer isso, se ele se desviar por esse caminho, talvez fique muito mais difícil de voltar. Talvez sim, mas apenas da minha perspectiva, apenas da sua perspectiva, que somos extremamente limitados. Não há nada que Deus não possa fazer com quem quer que seja. Seja ele a pior pessoa do mundo ou a melhor pessoa do mundo, saiba ele todas as letras e toda a ciência que puder existir, ou ainda que ele nem saiba escrever o nome. Não há um coração difícil demais que Deus não possa quebrar no momento dele, na hora dele e na hora que ele quiser. Não há esse tipo de coisa, não para Deus. Para aquele que está sentado no trono, não há nenhum tipo de limitação temporal. Ele não envelhece, ele não muda, ele não melhora, ele não piora. Ele é antes de todas as coisas e depois de todas as coisas, lá está ele. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, ele traduz isso da seguinte forma:
Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não há limitação temporal. Ele não foi criado em algum momento. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Pelo contrário, foi Ele que criou o tempo. Foi Ele que criou a matéria. Foi Ele que criou a mim e a você. Não há nada que Ele realmente não possa fazer. Não há nele, irmãos, nenhuma espécie de necessidade, nenhuma espécie de carência. Não em Deus. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. O salmista, no Salmo 139, chega a dizer que para ele, se as coisas estão escuras ou se estão claras, tanto faz, não muda nada. Salmo 139, versículos 11 e 12, ele diz: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, conclui o salmista. Para Deus não há nada difícil, não há nada complicado de fazer, não há nada que Ele não possa fazer. Não há escuridão e não há luz, e não há ninguém que possa impedi-lo de fazer aquilo que Ele quer fazer. O Salmo 139 é muito precioso para falar sobre quem é esse Deus que Isaías viu, porque o Salmo 139, nos mostra o quanto ele vê tudo que eu e você fazemos. 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Toda. Quantas vezes, irmãos, nem a gente consegue se entender direito. Quantas vezes a gente deseja uma coisa, 2 minutos depois não deseja mais, ou a gente não deseja, daqui a pouco a gente já quer, ou quando consegue, não era isso que eu queria. Quantas vezes nós somos assim? Mas diz o texto que esse que se assenta no trono conhece você por dentro e por fora. Conhece aquilo que você faz quando está acordado, aquilo que você faz quando está dormindo. Conhece o porquê você faz, conhece o como você faz. Esses dias eu assisti a um sermão de um irmão chamado Davi Charles Gomes, e ele falando sobre as nossas obras, e ele disse assim: as nossas obras são apenas razão de orgulho. Muitas coisas a gente faz apenas para se orgulhar. E ele diz: o que eu e você deveríamos nos perguntar é: por que é que eu faço? Por que é que eu faço? Não é pesar exatamente a quantidade de coisas que eu faço, mas o que me motiva enquanto faço. O que é que me motiva? Será que é mostrar que eu sou uma pessoa competente, inteligente, uma pessoa forte, uma pessoa bem articulada, uma pessoa que sabe fazer? Ou será que eu estou fazendo porque eu quero realmente glorificar a Deus? Ou será que eu estou fazendo porque o meu interesse é que o nome do Senhor seja exaltado acima de todas as coisas? Muitas vezes, irmãos, nem eu nem você sabemos exatamente por que fazemos. Quantas vezes a gente precisaria parar para dizer assim: eu preciso me analisar. Um pastor chamado John Piper, nos Estados Unidos, há uns 5 ou 6 anos atrás, ele tirou um período sabático, e ele tirou 1 ano, não para ficar em casa, sem fazer nada, não era para estar dormindo não. Ele chegou para o conselho da igreja dele e disse: eu preciso de um tempo para estar diante de Deus e tentar entender o que é que me motiva. Se depois de tantos anos à frente da igreja, escrevendo livro, pregando ao redor do mundo, fazendo conferência em todos os países, o que é que me motiva a fazer isso? E o conselho chamou alguém que assumiu a igreja, e durante 1 ano ele foi para casa, orar, ler a Bíblia, estar diante de Deus. Ele participava dos cultos, na igreja dele, mas sentado aí no banco, sem nunca subir no púlpito, sem dar uma opinião em nada. E quando ele voltou, foi um período extremamente abençoado. Ele escreveu textos como
alguns de vocês já devem ter lido, não despreze o seu câncer. Já viram esse texto? Uma bênção. Fruto desse tempo que o John Piper teve para tentar entender um pouquinho mais dele. Mas o único modo, irmãos, de conseguirmos entender um pouquinho mais sobre nós é nos aproximando de Deus, porque nós somos um poço de confusão, nós somos um poço de coisas mal resolvidas. Deus não, Ele é a própria luz, o próprio entendimento, a própria clareza. É por isso que eu e você precisamos nos apresentar e chegar diante dEle. O salmista no Salmo 139 diz assim, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se tem em mim alguma coisa má e me guia pelo caminho eterno. O salmista entende perfeitamente que há partes da alma dele, que há partes do ser dele, que nem ele entende, que nem ele consegue perceber, que há coisas nas quais ele está trabalhando, que ele não sabe exatamente porque está fazendo isso. E aí ele ora e diz, Senhor, o Senhor que esquadrinha o meu andar, o meu deitar, o meu levantar, o Senhor que me viu quando eu era ainda uma massa informe no ventre da minha mãe, por favor, fala comigo, me mostra o que é que precisa ser tratado, o que é que tem que ser mudado. Esse é o Deus que Isaías viu assentado no trono. Alguém que não tem limite para o seu poder, não tem limite para o seu conhecimento, não tem limite para a sua presença, não tem limite nenhum de forma alguma e para nada. Ele o vê em toda a sua glória, assentado no trono. A partir do versículo 2, ele começa a narrar agora esse ser sendo adorado. Aqueles que estão próximos a Deus naquele momento, simplesmente o adoram. São serafins. O nome serafins, irmãos, quer dizer abrasadores, seres em brasa. E esses seres, diz o texto, estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, eu e você, quantas e quantas vezes achamos que somos puros de alguma forma, mas os próprios serafins, que não têm nenhum tipo de pecado e que estão ali adorando ao Senhor, não ousam olhar no seu rosto. Antes, voando diante de Deus, cobrem o seu rosto, cobrem os seus pés e adoram ao Senhor. Eu sei que talvez essa imagem para a gente seja estranha, né? No século 21, é complicado imaginar um tipo de relacionamento com uma pessoa que você não pode olhar no rosto, que você não é um igual. Por exemplo, uma das coisas que mais dizem para a gente no seminário, você vai atender alguém, fique no mesmo nível dessa pessoa, não sente numa cadeira melhor do que ela, não sente atrás de um birô, a não ser, por exemplo, que seja uma moça muito jovem e que você precise realmente impor uma distância entre você e ela, sente atrás do birô. Deixe claro que não há esse tipo de proximidade para evitar qualquer problema. Ou seja, são regras de atuação no ministério social, no ministério pastoral, que quantas e quantas vezes a gente diz, poxa, mas será que tinha que ser assim? Será que tinha que ser dessa forma? Porque o que mais é pregado para a gente é, nós somos iguais. Não faz sentido você não poder olhar no rosto de uma pessoa, não faz sentido você não estar no mesmo nível de uma pessoa. Mas entendam, irmãos, aqui não é uma pessoa, é o próprio Deus. Nós não estamos falando dos serafins adorando serafins. Nós não estamos falando de anjos adorando anjos. Nós estamos falando de seres criados, finitos, mortais, adorando aquele que vive para todo sempre. Adorando alguém que é Deus, e o único Deus, e o único Criador, e o único Senhor. Então, não há nenhuma crítica que eu e você possamos fazer. Nós não temos como impor barreiras, né? A nossa convivência, e nem devemos. O fato de, por exemplo, eu estar aqui em cima, não me faz em nenhum momento melhor do que o irmão que está na porta.
Somos todos membros da igreja de Cristo, do mesmo jeito, exatamente da mesma forma, que recebemos dons do Senhor e estamos apresentando ao Senhor. Só isso, nós somos assim, membros do corpo, mas acontece que esse corpo tem um cabeça, que é o próprio Cristo, e ele não é igual a mim e a você, ele é Senhor de tudo, e ele deve ser adorado, e é isso que os serafins fazem. Os serafins simplesmente cobrem seu rosto, cobrem seus pés e voam diante dele, declarando a sua santidade, declarando o seu amor, declarando a sua devoção, declarando a sua adoração a Deus. Muitas e muitas vezes, irmãos, esse sentido de adoração se perdeu para nós. Quantas vezes a gente se ajoelha e simplesmente agradece a Deus pela noite que teve em paz e já começa a dizer: Senhor, abençoa fulano de tal que está no hospital, tem misericórdia desse crânio que desapareceu da igreja e só Jesus sabe onde está, e tem misericórdia da minha filha, do meu filho, da doença, do meu emprego. Não é? Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente não consegue se ajoelhar e perceber que, pela fé e apenas por causa de Cristo, nós estamos na sala do trono, nós estamos diante do Senhor, daquele que é digno de ser adorado. Ele não é um menino de recados. Deus não é, irmãos, um menino de recados. Ele não é uma ferramenta, sabe? Não é. Eu vejo algumas pessoas às vezes dizendo que a oração é a alavanca que move o braço de Deus. Eu digo, misericórdia. É como se tivesse, sabe? A impressão que me dá às vezes é que Deus está lá sentado, Ele não quer fazer, mas se você orar, é como se você pegasse uma alavanca, botasse embaixo da mão dele assim, ó, e obrigasse ele a fazer alguma coisa. Ele quer Deus, irmãos. É Ele que faz quando Ele quiser, da forma que Ele quiser, na hora que Ele quiser, se Ele quiser fazer. Se Ele quiser fazer. Ele não é um subordinado nosso, que a gente pode se ajoelhar e dizer: Jesus, eu tenho estudado esse ano todo, a prova do vestibular é amanhã, veja o que o Senhor vai fazer. Tem 2 anos que eu estou trancado na minha casa, estudando, amanhã é o dia do concurso. Senhor, me abençoa porque eu tenho que passar. Ele não é, irmãos. Eu não estou dizendo que eu e você não devemos apresentar as nossas petições a Deus. Claro que devemos. Inclusive a própria Bíblia manda a gente fazer isso. O que eu estou dizendo é que quando você chega diante de Deus, você não está diante de um empregado. Você não está diante de um subordinado, você não está diante de um menino de recado, que você pode levantar da oração, ir para frente da televisão e dizer: Senhor Jesus, visita fulano que está no hospital. Eu não vou ver não, porque Ana Maria Braga vai passar uma receita agora há pouco e eu quero anotar. Mas por favor, visite fulano de tal que está no hospital. Ele é Deus, irmãos, é Ele que é Senhor. Não sou eu nem você de jeito nenhum. Não somos nós que damos ordem a Ele. Não somos nós que dizemos a Ele o que Ele tem que fazer. Eu e você não podemos fazer isso. E se o fizermos, é apenas por mera tolice da nossa parte. Só isso. Mais nada. Porque Ele é Deus. O que é que eu e você devemos fazer? Nos juntar aos serafins e adorá-lo. E nos prostrarmos ante os seus pés. Deixa eu ler 2 salmos com vocês, de número 148. Salmo de número 148. Nos convida a fazer aquilo que os serafins fazem. Aleluia! Louvai ao Senhor do altos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros,
feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o nome do Senhor é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! É isso que nós somos convidados a fazer, irmãos. Quando nos ajoelhamos diante do Senhor, quando chegamos nesta casa, é isso que nós somos convidados a fazer. Vejam que o texto tenta abarcar tudo o que foi criado, não apenas seres vivos, mas mesmo os inanimados. Mesmo os inanimados. Ele fala de monstros marinhos, mas fala dos abismos também. Fala do fogo, da saraiva, da neve, do vapor, dos ventos, dos montes, dos outeiros, dos príncipes, dos reis da terra. É isso que eu e você devemos fazer. É para o que fomos criados, é para o que fomos chamados, adorá-lo e louvar o seu nome. Se você puder, passe uma página de sua Bíblia, o Salmo de número 150. E ele fala um pouco sobre como podemos fazer isso. No 148, ele convida toda a criação a louvar e adorar ao Senhor. No 150, ele faz algumas propostas de como devemos fazer isso. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Aleluia! É isso que nós somos convidados a fazer. Em um outro momento, agora não vai dar, mas em um outro momento nós vamos conversar sobre que firmamento é esse, que santuário é esse, e o que é que ele tem a dizer sobre louvar a Deus com danças. Mas vai chegar a hora. No momento eu preciso apenas apresentar o Senhor a quem devemos adorar. O Senhor a quem somos convidados a render louvores e glória ao seu nome. Todos esses seres celestes e toda a criação é convidada a adorar o Senhor. E eu e você somos parte disso. Somos parte desta criação. A visão de Isaías também mostra o Senhor em toda a sua santidade. O versículo 3 diz que os serafins clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A palavra que é usada aí para santo, no hebraico é kadosh, que é até bastante conhecida, né? De vez em quando a gente encontra uma loja, algum estabelecimento comercial se utilizando desse nome, ou mesmo uma igreja, se chamando de kadosh. Kadosh é santo em hebraico, é o termo que é usado aqui. E ele repete isso 3 vezes. Na realidade, o que ele está querendo dizer, o que ele está falando, é da totalidade, da santidade e da pureza de Deus. A ideia de santo, irmãos, é de alguma coisa cortada, alguma coisa separada. Neste caso, quando se fala da minha santidade e da sua, é de algo separado para o uso exclusivo de Deus. Ou seja, eu e você não somos nossos, não somos do Senhor. Não fomos criados para atender os nossos desejos, mas o desejo do Senhor. Não fomos criados para o nosso próprio uso, fomos criados para o louvor de sua glória. Por isso eu e você não podemos adorar ao Senhor apenas quando está tudo bem. Não, se todo mundo me tratou bem na igreja, está tudo legal, está tudo feliz, está tudo bem, ótimo, eu vou adorar o Senhor. Não está bem, alguém fez cara feia para mim, eu não gostei do louvor, eu não gostei porque alguém reclamou comigo de alguma coisa, eu também não adoro a Deus, não. Isso é um pensamento realmente infantil e anticristão. Eu e você não temos vontade. A nossa vontade é aquilo para o que nós fomos criados. E há apenas um propósito para eu estar aqui hoje e para você estar aqui hoje.
há apenas um propósito para o nosso coração ainda pulsar. Uma coisa só: adorar a Deus, louvar o seu nome, glorificar ao Senhor. Só isso, irmãos, só isso. E esse Senhor, o que é essa santidade de Deus, né? É a pureza completa do Senhor. Ele é um ser completamente puro, totalmente puro. Não há nada de pecado nele, de forma alguma. Não há nenhuma espécie de mancha nele. Não há nenhuma espécie de variação, como diria Tiago. Ele é o próprio Pai das luzes. Nós estamos aqui, enquanto olhamos para essa luz, talvez os nossos olhos não permitam ver a vibração, não permitam ver as oscilações de uma lâmpada dessa. Os nossos olhos talvez não consigam ver isso. Mas a luz, que é o próprio Deus, não tem nenhuma espécie de variação, não tem nenhuma espécie de oscilação, de jeito nenhum. Então, quando Isaías olha para ele o vê em toda a sua glória, em toda a sua majestade, ele o vê adorado por serafins, adorado por todos os seres celestes, e ele percebe esse convite para que todos nós o adoremos, para que todos nós o glorifiquemos, para que todos nós entendamos que fomos separados para isso. Levítico 22, 32, o Senhor diz através de Moisés: não profaneis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Eu sou o Senhor que vos santifico. Nós não temos, irmãos, santidade própria. Nós não temos força em nós mesmos para nos separarmos a nós mesmos e nos oferecermos a Deus. Se você olhar constantemente na Bíblia, a santificação tem um ponto de partida, e este ponto de partida é o próprio Deus. A santificação que existe na minha vida e na sua vida é derivada da santidade do próprio Deus. É Ele que é o santo, eternamente santo. É Ele que é santo, santo e santo, completamente puro. E é Ele que transmite essa pureza e essa santidade a nós que somos o seu povo. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 1, no versículo 1, ou versículo 16, no finalzinho do versículo ele diz assim: sede santos, porque eu sou santo. É o Senhor falando com o seu povo. Então Isaías percebe a Deus em toda a sua glória, em toda a sua majestade e em toda a sua santidade. Quando ele percebe isso, irmãos, ele simplesmente vê que a glória do Senhor enche todo o templo. Muitas vezes os reis naquela época tinham um instrumento, algo que falava da sua glória, do seu poderio. E aí eles criavam capas, criavam mantos muito longos, sabe? Que eles sentavam e aqueles mantos se estendiam em volta dele. Nesse momento, a visão que Isaías tem, diz aí o versículo 3, é que as abas de suas vestes, né, simplesmente cobriam todo o templo. Tudo era coberto pela glória do Senhor. Tudo era coberto pela sua roupa. Ou seja, a glória de Deus é completa, não somente no céu, mas também na terra, e em todo o universo, e em toda a criação. Quando Isaías vê isso, ele simplesmente pensa, está aí no versículo 5, e diz, né, eu estou perdido, eu vou morrer. É interessante a atitude de Isaías, porque é parecida com aquela viúva de Sarepta. Não sei se vocês lembram quando Elias, ele deixou de ser alimentado por uns corvos na beira de um riacho, o riacho secou, e Deus disse a ele: olhe, vá até uma cidade chamada Sarepta, lá tem uma viúva que eu já mandei ela dar comida a você, até o dia que chova. E ele foi até essa cidade, encontrou essa viúva, ficou morando com ela e ela dava comida a ele. Até que um dia, o filho dela morre. E ela chega para Elias, está no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 18, e diz o seguinte: que é que eu fiz, ó homem de Deus?
vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ou seja, o que ela está dizendo é: você é um homem de Deus, a santidade do Senhor está em você. Eu sou uma pessoa pecadora, estando diante de você e da santidade de Deus, simplesmente o meu filho morreu. O meu filho não resistiu ao nosso pecado e à sua santidade. É isso que acontece com Isaías nesse momento. Isaías olha para a glória do Senhor, para a sua majestade, ele percebe os serafins em volta do Senhor, adorando e glorificando, e dizendo: santo, santo, santo. Ele percebe o quanto ele é impuro, o quanto ele é pecador, ele olha para si e diz: eu estou perdido, eu simplesmente estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. Irmãos, por que é que Isaías percebe isso agora? Sabe, por que é que durante tantos anos ele não percebeu isso? Que era um homem de lábios impuros. Isso acontece com a gente, irmãos. Quantas coisas nós fazemos pensando que estão certas, e até defendemos, né? E até dizemos isso ou aquilo: não, eu estou certo em agir dessa forma, e agir daquela forma. E aí vem um outro irmão e abre a Bíblia e diz: mas rapaz, o princípio bíblico não é esse. Veja aqui, ele diz: não, isso aí não é bem assim não, o apóstolo queria dizer outra coisa. Outro dia uma irmã herege chegou para mim e disse assim: não, pastor, quem disse isso não foi Deus não, foi Paulo. Foi Paulo que disse, não foi Deus. Não está na carta de Paulo, então não foi Deus que disse, foi Paulo. Aí eu disse: e quem foi que disse a você que o que está registrado em Mateus, por exemplo, que Cristo disse, foi ele mesmo que disse? Ela: porque Mateus está dizendo. Eu digo: então você confia em Mateus, mas não confia em Paulo. Pastor, isso aí não é bom não, eu não gosto desse negócio aí não. Simples. Você acredita que parte dessa discussão é porque ela estava me dizendo que muitas coisas na igreja ela simplesmente não concorda e não pretende de jeito nenhum passar sequer a concordar, mesmo que você mostre na Bíblia que deve ser dessa forma. Quando a gente se aproxima de Deus, essas coisas se dissipam. Eu e você percebemos o quanto somos pecadores. Quando a gente tem a visão do Rei da Glória assentado no trono, a gente consegue olhar para nós mesmos e dizer: eu sou um pecador, eu sou fraco, eu sou falho, tem tanta coisa a ser consertada. E aí simplesmente, irmãos, a gente começa a olhar a nossa própria vida de um outro modo, de uma outra forma. Quando a gente vê aquelas pessoas carnudas demais, né? Gente que, apesar de estar na igreja há tantos anos, ainda vive brigando com falhas tão bobas. É por uma coisa só: faltou a visão do trono, sabe? Faltou a visão do próprio Deus, faltou a visão de quem Ele é. Quando a gente vê gente tão carrancuda, sem conseguir perdoar as coisas que lhe foram feitas, uma coisa só: ele não conseguiu perceber diante do trono o quanto ele mesmo é pecador. É só isso, irmãos. Mas Isaías percebe isso e ele diz: Senhor, eu vou perecer, eu vou morrer. Nós vamos continuar com a sequência do texto na próxima semana, mas eu queria só resumir o texto, finalizar o sermão dizendo que o que esse texto faz é convidar a mim e a você a adorar um Deus que é grande, que é eterno, que é poderoso e que é excelso, que não há outro como Ele. Apocalipse 4 registra a visão do trono que o apóstolo João teve. E no capítulo 5, ele mostra, depois dessa visão, o que é que acontece. Por favor, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Ele diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, todos dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo:
aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a glória e a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Eu e você somos convidados a fazer isso. E eu queria dizer a você, irmão, e a mim também, né? Quando sair de casa para vir à igreja, para vir cultuar, não imagine que você vem participar de mais uma reunião social, de mais um encontro, de rever amigos, sabe? Isso é também, é muito bom estar aqui, é muito bom rever os irmãos, porque eu sei que a maioria de vocês, eu só vou ver no outro domingo, eu sei disso, isso é muito bom mesmo, mas não é isso que nos motiva a estar aqui. O que nos motiva a estar aqui é a adoração ao Senhor. Se for apenas para conversar, para encontrar amigos, se for apenas para ter um lugar e um bom ambiente para criar os seus filhos, não serve você estar aqui. Você não está aproveitando, sabe? Você não vai criar seus filhos de verdade. Porque o que muda o coração e o comportamento de seus filhos não é a igreja, mas é o próprio Senhor. É apenas quando ele tiver um encontro verdadeiro com Deus, quando você tiver um encontro verdadeiro com Deus, quando eu tiver um encontro verdadeiro com Deus, é isso que muda o nosso coração. Eu comecei dizendo a vocês que há um modo, há um protocolo, há um jeito de nos portarmos na frente de cada situação e de cada coisa. Depois de ouvir sobre Deus, sobre a visão de Isaías, sobre a visão de João, eu não pretendo dar uma lista do que você deve ou não fazer. Você mesmo vai saber o que é. Quando você vier à casa de Deus, lembre disso, lembre de Isaías 6, lembre de Apocalipse 4, lembre que toda a criação é convidada a adorá-lo. E aí você vai perceber como é que você pode chegar aqui, que horas você pode chegar aqui, como você pode chegar aqui, aonde tem que estar o seu celular quando você chegar aqui. Você vai perceber isso no momento em que você entender: eu estou indo adorar o Senhor de toda a terra. Eu estou indo adorar aquele que é chamado de santo, santo e santo por todos os serafins que o rodeiam. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, precisamos que no fundo do nosso coração o Senhor nos mostre a sua glória. O Senhor nos mostre a quem nós devemos adorar e a quem nós devemos servir. Porque do contrário, Deus, do contrário, nós nunca adoraremos de forma correta. Nós nunca adoraremos em espírito e em verdade. Nós nunca adoraremos, Senhor, de forma adequada, enquanto não tivermos a visão da sua glória. Enquanto não percebermos o Senhor em toda a sua glória, em toda a sua majestade, em toda a sua santidade. Ajuda-nos, Deus, revela-te, Senhor, a cada um de nós nesta noite. Oh Deus, que nós não façamos deste lugar um lugar de encontro social, Deus, mas que seja um lugar de adoração, que seja um lugar de encontro com o Senhor, que seja um lugar de louvor, que seja um lugar de gratidão, que no tempo que nós separamos para estar aqui, Deus, que nós possamos perceber que estamos juntos com os serafins, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando estivermos cantando, Pai, ajuda-nos a entender que nós estamos juntos com os 4 seres viventes, com os 24 anciãos, prostrados diante do Senhor, glorificando o Teu nome, o Senhor de toda a terra. Mas Deus, isso nunca acontecerá se o Senhor não fizer isso no nosso coração, se o Senhor não nos mostrar a Tua glória. Por isso nós te pedimos nesta noite, Senhor Jesus, revela-te a cada um de nós, ajuda-nos a termos um encontro verdadeiro com o Senhor e a termos consciência de a quem nós adoramos. Nós te oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.